Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros orando a palavra. Nós temos diariamente esse nosso encontro de fé, de oração e palavra. Eu quero dizer para você que está chegando pela primeira vez, ou você que já é frequente aqui no nosso canal, que o Senhor marcou esse encontro para nós aqui. O Senhor deseja que nós venhamos crescer espiritualmente. E esse compartilhamento, e à medida em que você recebe essa palavra, você cresce espiritualmente. E tudo que nós vivemos no mundo natural, primeiro ele surge, acontece no mundo espiritual. Tudo vem do espiritual para o natural. Foi Deus que criou todas as coisas. E Deus é espírito. Então, importa entender isso. Quando nós guerreamos as verdadeiras guerras, elas são vencidas no mundo espiritual primeiro, para que venham se materializar. E hoje Deus tem uma palavra especial para você que vai te dar um ganho muito importante na sua caminhada de fé. Meu nome é Jairo Luciano e eu sou o seu pastor. Durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e de oração, quero te convidar a estar comigo até o final do vídeo, quando teremos o nosso tempo de oração, e agora também te convidar a ler comigo a palavra de Deus. O texto que o Senhor nos dirigiu hoje está aqui no Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, versículo 3. Lucas, capítulo 17, versículo 3. Se você puder, acompanhe comigo essa leitura agora, se não, não tem problema, essa referência vai estar na descrição do vídeo para a sua conferência. Então vamos ao texto que diz a palavra de Deus. Tenham cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, 7 vezes vier para lhe dizer, estou arrependido, perdoa-lhe. Então os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta-nos a fé. Ao que o Senhor respondeu, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, diriam a esta amoreira, arranque-se e transplante-se no mar, e ela obedeceria. Aumenta-nos a fé. Eis aqui uma palavra muito poderosa para nós nesse dia. Aumenta-nos a fé. O Senhor faz uma comparação que a nossa fé é como um grão de mostarda. E o que significa ter uma fé como um grão de mostarda? Não é necessariamente que ela seja do tamanho de um grão de mostarda, mas ela é comparada a um grão de mostarda, porque a nossa fé ela começa pequena. A nossa fé começa como porção que Deus nos dá. A palavra diz ali na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, que todos nós recebemos uma porção de fé. Todo mundo, todas as pessoas que estão na face da terra receberam uma porção de fé suficiente para iniciar a sua caminhada com Deus, para crer. E tudo no reino espiritual, tudo no reino de Deus é movido pela fé. Então a nossa fé ela começa pequena. E assim como um grão de mostarda, quando ela é lançada na terra, aquele grão, ele vai germinar e vai se tornar uma grande hortaliça. E a nossa fé é a mesma coisa. Nós recebemos uma pequena fé. E à medida em que nós lançamos essa fé no reino de Deus, lançamos a nossa fé na palavra de Deus, nós começamos a ter experiências e a nossa fé começa a crescer. Deus quer que nesse dia você tenha um aumento na sua fé. Essa passagem é muito importante porque aqui o Senhor fala sobre perdoar e continuar perdoando sempre que você for solicitado perdão. Sempre que alguém te pedir perdão, perdoa, perdoa, perdoa. Chegou ao ponto que os próprios apóstolos, os discípulos do Senhor, disseram para ele, aumenta-nos a fé. Esse tanto de perdão no mesmo dia, nós não temos fé suficiente para isso. E o Senhor disse, a sua fé precisa crescer. Então, quando eles pedem a Deus que aumente a fé, isso também pode ser o nosso pedido, para que o Senhor aumente a nossa fé. E como que a nossa fé pode ser aumentada? Como que nós crescemos em fé? A palavra diz, lá em Romanos, capítulo 1,
10, versículo 17, que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Também a palavra diz que Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé. Foi ele quem criou a fé para que nós pudéssemos nos relacionar com Deus. A fé é essa mão que alcança um milagre. E para nós desenvolvermos a nossa fé, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Deus tem uma palavra para cada circunstância da nossa vida e precisamos conhecer essa palavra. Então, eu vou fazer um paralelo humano que vai ajudar você a entender como que a fé funciona quando fala-se ouvir a palavra de Deus. Quando você assume um compromisso com alguém e você cumpre aquele compromisso, aquela pessoa começa a ter confiança em você. E você tem um outro compromisso com essa pessoa e você cumpre aquele compromisso, essa pessoa confia ainda mais em você. Chega a um ponto que essa pessoa não se preocupa mais, que todas as vezes que você assume um compromisso com ela, ela já sabe que você vai cumprir, que você vai resolver tudo aquilo que foi proposto e ela pode ficar tranquila. A mesma coisa acontece com a fé. Deus nos dá a sua palavra e ele cumpre a palavra dele. Então, quando nós confiamos na palavra de Deus, a nossa fé aumenta em Deus. Porque não é a fé pela própria fé, não é a fé na fé, é a fé em Deus. Porque quando nós confiamos na palavra de Deus, nós sabemos que ele é fiel e justo para fazer com que a palavra dele se cumpra. Se eu, você, que somos seres humanos, podemos cumprir a nossa palavra e cumprir os compromissos e termos responsabilidade com aquilo que nós assumimos na nossa vida, com aquilo que nós nos engajamos, muito mais e, assim, infinitamente mais, o Senhor tem compromisso com a palavra dele. Então, se nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, a nossa regra de fé e prática, a nossa fé, ela vem dessa relação de confiança em Deus e confiança na sua palavra. Então, qual é a área da sua vida que hoje você precisa de uma palavra? É na sua saúde? É nas suas finanças? É no seu casamento? Seu casamento está vivendo um conflito? Está vivendo um lugar de frieza, um lugar de indiferença? Seu casamento se tornou uma área de conflito, de guerra? A traição chegou? O engano, a mentira está presente? Qual a palavra que Deus tem para você nessa hora? Buscar a palavra de Deus vai gerar fé. Por quê? Porque Deus vai cumprir. Simplesmente isso. Quando nós aplicamos o nosso coração à palavra de Deus, Deus cumpre a sua palavra. E Deus nunca falha. Nós precisamos entender que isso é a construção e o crescimento da nossa fé. E as experiências que Deus vai nos dando dentro desse cenário, em que Ele dá a palavra, você confia na palavra e a palavra se cumpre, a nossa fé vai aumentando cada dia mais. E nós temos a fé, que é um dom de Deus para nós. A fé, que é um dom de Deus para nós, ela nos leva a alcançar o sobrenatural. Então Deus tem uma medida de fé que é igual para todo mundo. E essa medida de fé, ela amplifica muito, mas infinitamente mais, quando nós nos entregamos ao senhorio de Cristo. Quando Deus, em Cristo Jesus, se torna Senhor de nossas vidas. Porque Ele não é apenas o Senhor, mas Ele é Senhor e Ele é Salvador. Mas Ele não é só apenas Senhor e Salvador, mas Ele se torna o seu Pai. Ele é aquele que veio para se relacionar e te dar poder através da palavra e através da fé, para você tocar o sobrenatural. E nessa condição, a sua fé toma uma dimensão ainda maior, porque você passa a ter um relacionamento direto com Deus. Em Cristo Jesus, todos nós podemos falar diretamente com o Senhor, sem intermediários. E isso engrandece a nossa fé. Isso faz com que a nossa fé seja cada vez mais robustecida, cada vez mais inabalável, até chegar a um ponto em que você vai caminhar toda a sua vida na fé. E caminhar na fé e viver pela fé não é simplesmente você passar dificuldades e ter vitórias. Não, é você ter um relacionamento de dependência com Deus, onde você vai
fazer todas as coisas crendo que é pela fé que você está fazendo, seja nos momentos de muita fartura, seja nos momentos de escassez, seja nos momentos de lutas, de dificuldade, todas as suas ações, elas vão ser movidas pela fé. E fé em quê? Na palavra de Deus. Hoje Deus quer que você tenha um aumento na sua fé. E como que isso vai acontecer? Desde o momento que você está ouvindo essa palavra, tendo entendimento dessa palavra, a sua visão espiritual vai abrir. Os seus ouvidos espirituais estão sendo abertos nessa hora. E cada vez que você abrir a palavra de Deus, o Senhor vai te dar entendimento, revelação da sua palavra, para que ela possa ser aplicada na sua vida. É isso que faz todo sentido. Deus, ele é organizado em tudo que ele faz. Deus, ele fala com você, atrai você para a presença dele, revela a palavra dele e te capacita e te dá poder para, através da palavra dele, alcançar o sobrenatural e ver sinais, maravilhas, milagres, coisas grandiosas e coisas também pequenas, mas sobrenaturais acontecendo na sua vida. Para Deus e da ótica de Deus, do ponto de vista onde Deus está, não existe nada que seja grande demais ou que seja pequeno demais, que Ele não possa fazer. Nós temos que entender que se é importante para nós, aos olhos de Deus, também é importante para o Senhor. Se você exerce fé, Deus responde a sua fé, seja nas pequenas coisas, seja nas grandes coisas. A nossa fé, ela vai aumentando dia após dia, de momento em momento, de experiência em experiência que nós temos com o Senhor e com a sua palavra. Deus está te dando hoje uma nova porção de fé. Se aproprie dessa verdade e creia. Diante de tudo aquilo que você possa estar vivendo hoje, busque na palavra de Deus uma resposta, uma direção. Aproprie dessa verdade e veja o milagre acontecendo na sua vida. Pai, muito obrigado por essa mensagem. Que o Senhor possa, nessa hora, gerar no coração de cada pessoa que recebe essa palavra uma porção maior de fé. Pai querido, esse que acha que já não tem mais fé, que acha que já gastou todas as suas medidas de fé diante das circunstâncias que está vivendo, que o Senhor possa renovar a fé, a esperança, Pai, do coração desta pessoa. Esse que já tem orado, clamado, pedido e crê que ainda não ouviu respostas. Eu peço que o Senhor envie um sinal, uma resposta, um milagre, o agir do Senhor para que a fé desta pessoa seja, Pai, renovada, fortalecida. Pai, esse que chegou nesse vídeo hoje aqui, Pai, e está realmente buscando, Deus, um renovo na fé, que ele encontre em Ti esse renovo. Pai, cura esse que está doente, porque a Tua palavra diz que o Senhor tem cura. Restaure este casamento, porque a palavra fala que o Senhor é o Deus da reconciliação. Pai, perdoa esse pecador, porque a Tua palavra diz que o Senhor levou sobre si todos os nossos pecados. Pai, esse que está passando por uma escassez financeira, vivendo situações de aperto, o Senhor é o dono do ouro e da prata, disponibiliza recursos na mão desta pessoa para que ela possa ter as suas necessidades supridas. Pai querido, muda essa história, muda a história da vida desta pessoa, porque o Senhor é o Deus do impossível. E se há algo na vida dessa pessoa que ela não consegue encontrar uma palavra que possa definir, que o Senhor seja a palavra que ela precisa ouvir. Se há nessa pessoa agora um sentimento de impotência, de insegurança, que ela possa se apegar no poder do Senhor e na sua própria segurança. E se essa pessoa precisa de paz, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento sobre a vida dela, se manifeste em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Se inscreva no nosso canal, deixe aí o seu comentário, o seu pedido de oração. Vamos chegar aí aos 500 membros do canal, já estamos quase lá. Cada dia tem chegado pessoas novas, isso é uma grande bênção, é sinal que as coisas estão fluindo, é sinal que Deus é conosco nessa jornada. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.